Olá! No programa de hoje, Temas Transversais de Cidadania, nós teremos nossa quarta conversa sobre o indigenismo. Como já dissemos antes, a Lei número 11.645 de 2008, proposta pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, espera que os cursos de licenciatura, letras, matemática, geografia, de modo geral, os cursos de formação de professor, tratem do tema História e Cultura afro-brasileira e indígena na formação dos futuros professores. Nesse nosso quarto encontro, com a professora Estela Teles, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Indigenistas aqui da UFPE, nossa colega. Bem-vinda, Estela. Muito obrigada. Nós estaremos aqui hoje para dar continuidade à nossa conversa sobre a experiência da Universidade Federal de Pernambuco, da nossa universidade, no tratamento desse tema. Estela, eu gostaria de ouvir de você quanto a essa realidade multicultural que o país tem, que nós temos, e o tratamento que esse tema indigenismo recebe nos cursos de graduação de modo geral. Como você vê essa questão? Bom, essa questão ela pode ser vista de diversas perspectivas, porque essa universidade é muito grande. E esse é um tema transversal que está em diversas áreas e em diversos cursos da universidade. Da nossa experiência inicial aqui na universidade, com o Núcleo de Estudos Indigenistas, que é um órgão, um pequeno órgão dentro do Departamento de Letras, que tem mais de 30 anos, nós tivemos como propósito inicial, ou melhor dizendo, sou herdeira desse propósito inicial, os professores que fundaram esse núcleo, de desenvolver um trabalho que fosse interdisciplinar. Então, é o Núcleo de Estudos Indigenistas por isso mesmo. Ele não tem uma ocupação precípua nem com as áreas específicas das letras, mas sim tem como proposta inicial o estabelecimento de uma articulação entre diversas áreas. Então, nessa perspectiva, nós podemos já ver que no que tange às humanidades, mais especificamente, porque de verdade esse núcleo era integrado e ainda é por pessoas que vêm da área das humanidades, era um núcleo, nessas áreas a gente já tinha uma preocupação e uma ocupação com essa temática. Como falamos já aqui em outro momento, essa realidade diversa do país, que dela decorre uma interação entre índios e indígenas e entre os indígenas e a nossa realidade, além de uma interação interna da nossa própria herança étnica indígena, essa realidade ela precisa realmente estar mais na pauta do dia, dos cursos de graduação e de pós-graduação também. De alguma maneira, ou porque a gente se ocupa imediatamente dos nossos afazeres e das demandas diretas, ou porque a gente se especializa mesmo em alguma área, no final das contas, apesar de uma proposta interdisciplinar, cada especialista dá conta do seu pedaço, né? Se ocupa da sua área. E aí a gente tem uma realidade hoje na graduação em letras que não se articula com o que há no curso de arqueologia ou no curso de antropologia ou outros cursos também que poderiam ter um interesse na temática, o curso de meio ambiente, o curso de ciências biológicas, etc. Então, infelizmente, a gente hoje não tem essa articulação. Em nível de pesquisa, a gente pode encontrar uma articulação, mas a operacionalização dessa proposta para nossos alunos, por isso que essa lei é bem-vinda, porque ela não só legitima, como ela obriga uma tomada de posição, e aí a gente pode pensar em implementar, pode pensar em programar, em planejar ações que possam trazer essa perspectiva interdisciplinar para uma efetividade e que também possa, ao final, que é o objetivo fundamental disso tudo, que a gente possa levar à sociedade, oferecer à sociedade uma contribuição em termos dessas informações. A gente também trabalha diretamente com as sociedades indígenas, porque uma vertente do núcleo, naturalmente, é voltado para a sociedade em geral.
mas uma outra, e aí está muito mais direcionada ou ligada às pesquisas individuais das pessoas que, não somente do nosso núcleo, mas de outros núcleos da universidade que trabalham com indígenas, é de a gente trabalhar diretamente com essas populações. E aí a gente tem uma realidade bastante diferenciada de que de qualquer sorte deve e precisa ser ter um retorno para a realidade da universidade. Então, da mesma maneira que, de um lado, a gente precisa ter informar a população em geral, né? Levar a população brasileira, ou pelo menos a população local, a população recifense, a população da região, informações mais pertinentes, mais apropriadas sobre essa realidade, a gente também precisa trazer aquela experiência que temos lá com os indígenas para esta realidade aqui. Me permita fazer uma reflexão. De suas palavras, a gente sabe que a Universidade Federal de Pernambuco, e nós somos aqui, e o Departamento de Letras especialmente, nós somos privilegiados porque temos você como pesquisadora, os demais integrantes, os pesquisadores dos outros centros que estão envolvidos com a cultura indígena, com o indigenismo, mas, usando sua própria palavra, suas próprias palavras, do ponto de vista da informação que deve chegar à sociedade, como socialização de um conhecimento, na verdade como conscientização do que somos como cultura nacional, ainda está deficiente, ainda está incipiente. Eu mesma me sinto extremamente despreparada para tratar desse assunto na aula de metodologia do ensino de língua portuguesa, onde este tema deve ser inserido, deve estar imbricado com os conteúdos propostos para o atendimento à lei. Então, de fato, a lei vai nos ajudar, ela já está nos ajudando, porque faz com que nós estejamos aqui tratando desse tema e propondo que ele seja aberto, não é? Acessível aos interessados, mas como a gente pode otimizar essa incursão do ponto de vista da decisão do que é mais relevante nessa introdução ao tema História e Cultura ou Culturas Indígenas? É isso mesmo, acho que essa é a pergunta e é disso que devemos nos ocupar. Do ponto de vista dos cursos individuais, a gente pode encontrar, é o que eu estava falando um pouco também sobre isso, a gente pode encontrar iniciativas e soluções específicas, mas a gente precisa também se articular. Então, a ideia é de que essa lei também promova não apenas uma solução para letras, uma para história, uma para matemática, mas soluções que sejam cooperadas. E que a gente possa resgatar essa relação interdisciplinar que é importante. Bom, de qualquer maneira, para dar conta do nosso universo imediato, a gente sabe que, de um lado, a gente precisa selecionar conteúdo, entendeu? Ou refletir exatamente o que será oferecido, né? De outro lado, a gente precisa incorporar esse conhecimento e acessibilizar ou dar acessibilidade deste conhecimento a outras pessoas, como você acabou de dizer. Bom, não é bem a minha área, então o meu conhecimento é limitado, eu tenho consciência de que eu precisaria de mais informações sobre isso. Então, sensibilizar também os nossos pares no sentido da relevância desse tema. E da necessidade de que, se não pelo menos cada um de nós tornar especialista em tudo, que não é o caso, mas de a gente ter uma postura mais aberta de interagir com o outro e solicitar o apoio do colega, né? Eu acho que isso é um caminho viável. Do ponto de vista dos nossos alunos e para a solução, digamos que estrutural do curso, a gente já mencionou aqui sobre uma possibilidade de um tema como esse ser um tema transversal, então ele está presente em disciplinas diversas, mas para isso a gente precisa também de conhecimento instituído. Então esse é o ponto. Então a gente precisa também fortalecer a base de pesquisa para isso. A informação mais larga, a informação mais geral, a gente dispõe, mas muito dessa realidade ainda permanece
desconhecida, porque a gente tem uma diversidade tamanha e a gente ainda está, em muitos casos, engateando no conhecimento dessa realidade. Além disso, toda e qualquer informação que a gente disponibiliza, que já é uma grande coisa de qualquer sorte, mas a gente disponibiliza essa informação na nossa perspectiva, é o nosso olhar com relação à cultura do outro. Né? Então há um viés aí que a gente precisa vencer também. E a gente precisa dar autoria, legitimar essa autoria e dar voz ao índio dentro da nossa realidade. E isso é possível. É claro que a gente não vai conseguir, imaginemos, representante de todas as etnias em uma experiência de curso, não é esse o propósito. Mas é o de a gente se aproximar mais dessa realidade e tê-la, essa realidade, como uma interlocutora real dentro da nossa realidade. Me permita usar então a sua própria expressão, dar mais voz ao índio. Você acredita que o modo como essa voz é dada ao índio no ensino básico, cujo movimento está, ou o ícone está na Semana do Índio, ainda é muito pouco, ou tem sido bastante limitado, tanto para falar da diversidade, dessa multiplicidade, esse multiculturalismo, quanto para falar da questão da diversidade linguística. O que você me diz, o que você nos diz sobre a Semana do Índio na escola, como sendo o único momento que a escola de verdade dá espaço, dá voz ao índio? De fato, é uma semana apenas, né, diante de uma realidade enorme. De fato, é muito pouco. Eu entendo que a Semana do Índio ainda permanece e ainda válida e sendo um momento específico em que aquele tema é ressaltado. O problema é que, como é um tema paralelo, um tema que não merece tanta atenção e que parece que não nos pertence, porque muitas vezes é esse entendimento que a gente tem de uma forma intuitiva, não, é o índio, e aí a gente fortalece o estereótipo. Então parece que a semana também ela termina sendo como um elemento de fortalecimento desse estereótipo. Nessa perspectiva a gente precisa cuidar disso. Mas a existência da semana em si eu acho que é um momento que a gente precisa se apropriar dele e utilizá-lo com maior eficiência. Agora, não é suficiente. Exatamente porque a realidade indígena está na nossa história, é a nossa história e é o nosso presente também. Ou aquela realidade que diz respeito, como já conversamos, que é relativa à nossa herança cultural, ou seja, o que de índio eu tenho dentro de mim, o que de indígena eu tenho dentro de mim. Ou aquela realidade que é relativamente alheia à minha experiência, ao meu estar no mundo, porque diz respeito àquele agrupamento, àquela sociedade que vive ainda relativamente distante do resto da sociedade nacional. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva de mão dupla e a gente precisa trazer essa realidade para o curso dos nossos cursos, né? Para o período, integralizando o conhecimento de uma forma mais regular. Da nossa experiência no curso de letras, nós formamos o curso de licenciatura, nós formamos professores de língua portuguesa e professores de literatura de língua portuguesa. Então, meu questionamento para você seria o seguinte, uma reflexão, na verdade uma reflexão muito pessoal. Nós não estamos deixando de aproveitar todo o conhecimento que já temos. Nós temos o Núcleo de Estudos Indigenistas, nós sabemos da questão da variedade linguística, da influência das línguas indígenas sobre o português. Nós sabemos que existe literatura indígena e como isso deveria ser melhor aproveitado no currículo para os professores, nos nossos currículos de letras, tanto licenciatura como bacharelado, mas na licenciatura, já que ao professor de português caberia perfeitamente alargar a reflexão sobre a língua, sobre essa diversidade cultural, sobre o multiculturalismo na língua,
sem que nós tenhamos realmente consciência disso, ou que a gente sabe meia dúzia de palavras. Você pode até nos ajudar nisso, que a gente sequer imagina que incorporamos nossa cultura, entendemos como nossa cultura, e aqui no Nordeste faz parte da cultura nordestina, como a tapioca, por exemplo. Então, como você imagina ou como você entende, a pergunta é essa, como você entende que a gente no curso de letras pode otimizar esse conhecimento da diversidade linguística na formação do professor de português? Então, esse conhecimento, eu acho que do que já se tem sistematizado, ele pode ser compartilhado de uma forma mais acessível. E hoje a gente tem as fontes tão fáceis, não é? Na internet a gente encontra tanta coisa. Não é tão difícil, eu acho que é mais a gente assumir essa necessidade e criar uma cultura de fazer, porque as informações estão aí, em larga medida. Uma outra parte é de a gente sistematizar o que ainda não está sistematizado. Então, através do país, a gente tem muito produto de pesquisas que vão do PIBIC a doutoramento, a pós-doutoramento. E esse conhecimento, em grande medida, como também em outras áreas de conhecimento, ou em outras sub-áreas de conhecimento, esse conhecimento permanece lá, resguardado, sem efetivamente ser aplicado, não é? Ser retrabalhado para a sociedade e para a educação regular. Sobre a educação, o que eu acho importante a gente lembrar, assim, a gente pode acessibilizar isso de uma forma fácil, a gente precisa de motivação. Mas o que a gente precisa lembrar também é que a universidade, e esta universidade está se ocupando disso, como outras universidades do país, a gente tem o compromisso e a missão de trabalhar com esse tema e tantos outros com a nossa população em geral, mas também com as populações indígenas específicas. Então nós temos hoje, além do nosso núcleo e da sua pequena ainda, tímida ainda, mas de qualquer maneira alguma contribuição que vimos dando através do curso para a população, a gente tem no nosso campus de Caruaru um curso intercultural indígena. Este sim é destinado aos indígenas. E os indígenas de Pernambuco, muitos vão lá e têm uma licenciatura intercultural. Não é? Então, assim, é mais importante a gente pensar nessa interação, no interculturalismo do que no multiculturalismo, que não pressupõe um congraçamento, né? E uma articulação. Bem, como todos podem ver, esse é um tema que não se esgota. Quanto mais a gente vai ouvindo falar sobre ele, mais dá vontade de a gente realmente sair do desconhecimento, da zona confortável de não saber sobre. E aí, para terminar, eu gostaria, Estela, de que você dissesse em uma palavra ou em uma breve fala o que o indigenismo representa para você. É difícil essa pergunta, mas eu posso dizer para você que ter ingressado ou abraçado essa trajetória como a minha profissão de fé, isso mudou a perspectiva da minha vida. E hoje eu acho que eu não poderia ter alcançado a compreensão do mundo que eu possa ter, senão através da experiência direta que eu tive com culturas diferentes e o aprendizado que eu tive a fortuna de poder adquirir junto a esses povos. Bem, muito obrigada, Estela. Eu quero convidar mais uma vez todos vocês para assistirem os 4 episódios com a colega Estela Teles, ilustre colega, que aqui já declarou qual é o seu sentimento e qual é a sua posição e a sua defesa às culturas indígenas. Obrigada e até lá.